Deixa eu chamar Theo Cury de volta, nosso especialista em judiciário. Theo, a Thaisa Medeiros, ela fez aqui um breve introito das características, né, de Cássio Nunes Marques, mas eu queria aprofundar contigo, né? O que deve marcar a gestão dele, o que se espera de Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, porque ele não é muito dos holofotes e aí tá um mistério, mas eu sei que você já tem aí suas apurações. Olha, Débora, é uma gestão que vai ser, pelo menos a expectativa dentro do Tribunal Superior Eleitoral e avaliação no Supremo é a mesma, diferente da de Carmen Lúcia à frente do TSE. A ministra foi criticada por centralizar muito das ações e das discussões no TSE. A gente trouxe aqui na programação da CNN um dos casos mais recentes, que foi o anúncio de um código de ética para os integrantes dos tribunais eleitorais do Brasil, conversando com os próprios ministros do TSE. Aquilo não foi conversado, não foi discutido e debatido antes com os colegas pela ministra Carmen Lúcia. Eles foram pegos de surpresa com o anúncio, por mais que muitos concordassem, aquilo gerou um incômodo. Então, a expectativa é de que que seja uma gestão com mais diálogo, com mais conversa com os ministros. Aqui a gente tem algumas das características pelas quais o ministro Cássio Nunes Marques é conhecido pelos colegas. É um ministro de diálogo, um ministro que preza pela colegialidade, ou seja, que deve levar as discussões para serem debatidas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A Débora mencionou, é um ministro discreto, que articula muito nos bastidores, é conhecido por ter uma proximidade muito grande com a classe política, em especial com políticos do espectro de centro no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Essa é uma das características do ministro. Então, a expectativa é a de que haja uma relação com o TSE saindo um pouco mais dos holofotes. Pelo menos essa é a expectativa, Débora. O que eu ouço muito dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral é que uma coisa é um ministro antes da presidência, outra coisa é um ministro na presidência do TSE. Que os ministros, antes de assumirem a posição de chefes da Justiça Eleitoral, antes de assumirem a cadeira do TSE, que eles criticam o presidente que está no cargo por concentrar muito poder e que isso acaba refletindo o que eles no futuro também acabam fazendo. Então, essa é uma crítica comum lá no TSE. Mas espera-se uma gestão um pouco mais parecida, com várias ressalvas, a de Alexandre de Moraes do que a de Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes tinha uma articulação muito grande interna para construir consensos, costurar o voto dele e conseguir angariar o apoio dos demais ministros, mas sem o que eles chamam de um intervencionismo que, na avaliação das fontes, Alexandre de Moraes tinha na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Vem o ministro Alexandre de Moraes como um ministro mais midiático, um ministro mais do palco. Essa foi, inclusive, uma expressão que uma fonte usou. Alexandre de Moraes é mais do palco e o Cássio Nunes Marques mais da coxia, ou seja, atua mais nos bastidores. E a ideia é que ele traga um pouco o TSE, ou tente pelo menos tirar o TSE do centro das atenções. Ele tem uma avaliação ali, inclusive o entorno dele tem deixado isso muito claro, os interlocutores dele, os auxiliares, de que esse processo eleitoral é apenas uma condução do TSE, que os protagonistas são os políticos. Então, a ideia é essa. Se isso vai se concretizar, Débora, aí são outros 500, e aí ao longo dos próximos meses a gente vai trazendo aqui essa percepção de quem está atuando ao lado. Um ponto importante, dizem que vai ser uma gestão que vai tratar de assuntos com mais agilidade. A Carmen Lúcia foi muito criticada pela demora em pautar alguns assuntos, como, por exemplo, as ações de cassação, tanto do Rio de Janeiro, do ex-governador do Rio, como do ex-governador de Roraima. A avaliação é de que Cássio Nunes Marques deve dar um ritmo mais acelerado a processos que no passado demoraram mais tempo para serem colocados em julgamento.